Olá, bom dia! Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN TV. Nós estamos ao vivo a partir de agora pelo canal 23.1 da TCM e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/UERN-TV. Inclusive, você já sabe, lá no nosso YouTube, você confere todas as edições do nosso programa Saúde em Foco e de todos os programas daqui da UERN TV. Então, corre lá, curta e compartilhe com todo mundo o nosso conteúdo. Bom, nesta quinta-feira nós vamos falar sobre saúde mental e emocional. No mês de janeiro agora foi desenvolvida a campanha do Janeiro Branco, que chama a atenção justamente para isso, para a importância da saúde mental. Mas como é algo que deve ser falado durante todo o ano, não só em janeiro, nós estamos aqui já em fevereiro, mas vamos falar sim sobre esse assunto da saúde mental. Uma dessas, isso porque, gente, segundo dados da OMS, os números de doenças mentais vêm crescendo a cada ano no país inteiro, no mundo inteiro, na verdade, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Então, por isso é muito importante a gente trazer para a discussão esse tema. E nossa reportagem da UERN TV produziu um VT especial falando um pouquinho sobre a importância da saúde mental. E é o que a gente vai conferir agora, vamos ver. Cuidar da saúde mental é sinônimo de cuidar da vida, sendo algo importante em todas as fases do desenvolvimento humano. A campanha Janeiro Branco 2024 leva ao tema Saúde Mental enquanto há tempo. O que fazermos? O cuidado emocional se vê necessário para um bom convívio social. Buscar entender sobre nossa história de vida e a de cada um nos faz exercitar a empatia e o não julgamento. Para mim, saúde mental é muito importante. Tanto procurar ajuda como procurar um abraço. É importante, né? Porque às vezes um abraço, uma palavra, alguma forma de acalmar já é o suficiente para que aquela pessoa não se prive de querer aparecer e sair de um quarto. Algumas doenças estão cada vez mais presentes na população brasileira. Transtornos de humor como a depressão e a ansiedade se tornam a cada dia um problema de saúde pública. Procurar ampliar nossos conhecimentos sobre o tema nos ajuda a entender nossa própria mente. Investir em ações concretas em relação ao nosso próprio bem-estar reflete, inclusive, na vida de quem amamos. Se você acredita estar passando por alguma questão de saúde mental, procure a ajuda dos profissionais adequados. Se não tiver com quem conversar, você pode procurar o Centro de Valorização da Vida, através do número 188. Lembre-se, dias melhores virão. Muito bem, então para falar com a gente sobre esse tema da saúde mental e emocional, nós estamos recebendo hoje em nosso programa Saúde em Foco a psicóloga Amanda Claudino. Amanda, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, obrigada pelo convite. Amanda, eu queria que você começasse falando para a gente quais são as principais doenças mentais que a gente tem visto hoje em dia, que tem tido esse diagnóstico, quais são as mais comuns? Isso, né? É muito comum a gente perceber algumas mudanças na rotina das pessoas, não é? E aí a gente vai internalizando isso como algo natural, né? Então essas mudanças elas vão acontecendo aos poucos, né? E aí em geral elas estão relacionadas com o estresse do dia a dia, né? Com a sua rotina. E aí por conta dessa dificuldade de se adaptar, muitas vezes as pessoas começam a desenvolver alguns dos chamados transtornos mentais, né? Em geral, a gente está vendo muito mais prevalência de ansiedade e de depressão, né? São essas que a gente não vai percebendo, que vai vendo as mudanças no dia a dia e que geralmente as pessoas acabam não percebendo. Só percebe quando o problema já está tão grande, né? Que ela já não sabe mais como resolver, né? Amanda, hoje vamos dizer, comum a gente ouvir esse diagnóstico. A pessoa está com ansiedade, fulano está com depressão. Você acredita que houve um aumento de casos ou é porque antes não havia esse diagnóstico? Isso, a gente tem duas hipóteses circulando hoje e as duas vão
concomitante, né? Tanto a gente tem profissionais mais preparados para fazer o diagnóstico, né? A gente tem uma maior divulgação em saúde também, porque as mídias estão ajudando a gente a divulgar um pouco mais sobre sintomas, sobre o funcionamento dos transtornos, inclusive sobre os tratamentos, né? Mas aí também tem o perigo das pessoas quererem fazer o tratamento sozinha. E aí a gente também tem outras situações, né, do contexto de vida mesmo, urbano, que faz com que a gente fique cada vez mais isolado, a gente se individualiza muito, né? E os seres humanos são seres gregários, né? A gente é feito para viver em comunidade, em coletividade. Então, quando a gente se isola, a gente acaba tendo muito mais dificuldade de resolver nossos problemas, né? E aí isso acaba gerando alguns desses gatilhos, né, para a ansiedade e para a depressão, né? E aí, que dicas você poderia dar para quem está em casa, para si e para a família também, para os amigos, que dicas poderiam ser dadas para tentar evitar ao máximo, né, de repente um quadro aí de ansiedade, de depressão ou de algum outro transtorno? Isso, né? Como esses dois transtornos estão muito relacionados com o contexto de vida da pessoa, a primeira coisa que a gente faz em clínica é estudar esse contexto de vida, quem são as pessoas que estão próximas, e a gente trabalha muito o conceito de rede de apoio, né? É verificar quem são as pessoas, quem são as instituições que podem ajudar essa pessoa e fortalecer esses vínculos, né? Então a gente sempre vai trabalhando nessa questão de fortalecimento de vínculo e também nesse processo de autoconhecimento, de ajudar as pessoas a refletirem o que é que elas estão sentindo, o que é que está causando esse sentimento, e também para as pessoas pensarem como podem resolver seus problemas, né? Geralmente a gente tem tanto problema que acaba nem sabendo por onde começar, por isso que a rede de apoio é muito importante, né? Ah, mas minha mãe vai ficar dando, né, pitaco, vai querer dizer o que e como fazer. Nesses momentos é muito importante ter alguém que diga, né? Já que você está tão fragilizado que não consegue fazer, né? Verdade, verdade, é realmente muito importante. Amanda, existem pessoas que são mais suscetíveis a desenvolver determinado transtorno mental ou não? Sim, existem sim, né? A gente conta muito com o aspecto da hereditariedade. E a hereditariedade vai falar tanto da questão genética, que tem alguns marcadores genéticos para alguns transtornos, né, como a esquizofrenia, por exemplo, mas a gente também tem a questão comportamental, né? E aí a gente também herda esses comportamentos da família, né? Então, comportamentos mais ansiogênicos, comportamentos de um maior isolamento, de dificuldade de pedir ajuda, dificuldade na comunicação também, né? Essa comunicação interpessoal que vai ajudar a gente a resolver problemas. Então, isso acaba sendo, né, de uma certa forma, herdado também da família e a gente acaba, né, repassando para as próximas gerações, infelizmente, se a gente não conseguir quebrar esse círculo. Você acredita que ainda existe muito a negação desse tipo de doença? Ainda tem muita gente que acha que é frescura, ou sei lá, às vezes leva até para um lado religioso, acha que é falta de Deus. Ainda existe muito isso? Sim, infelizmente existe muito isso. A gente vê muito isso em consultório também, a gente vê muito isso em discursos de rede social também, né? Infelizmente a gente tem influenciador que traz influência ruim também, né? Que aí vem falar que você consegue, você pode, né? Aquele discurso vazio de que você pode, mas não diz como, né? E aí é por isso que é importante ter esse acompanhamento de profissionais da saúde que vão ajudar você a encontrar esse como, esse caminho, né? Essa forma de que você vai conseguir se reorganizar na sua vida e dar conta dos seus problemas. E acho que entra muito aí também a questão da família, quando você diz que tem que ter uma rede de apoio. Você, familiar, você, amigo, em vez de apontar o dedo, né, e dizer, isso é frescura, vamos procurar entender, né, ter uma conversa, ouvir o que aquela pessoa está passando para poder ajudar, em vez de colocar aquela pessoa mais para baixo ainda, né? Isso, com certeza. E quando não entender, né, pergunta à pessoa, né, o que é que está acontecendo. Às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo, né? Então, como é que você que está de fora vai dizer se nem quem está passando não sabe? Está sabendo, né? Exatamente. Porque quem está de fora é muito fácil julgar, né? Como eu disse, Isso. apontar o dedo, mas é muito da gente se colocar no lugar do outro, né? Tentar sentir a dor do outro. Amanda, e falando sobre a campanha em si, o janeiro já passou, mas é uma campanha que deve ser falada, né, o ano inteiro. Como você avalia essa questão, essas ações voltadas para a saúde mental a nível de município, de estado, a nível de país também? O que poderia ser melhorado no sentido de haver essa conscientização?
A campanha do Janeiro Branco ela é muito importante porque ela vai demarcar, né, um momento em que as ações vão iniciar, mas elas não param no janeiro, né? Então, assim, a nível municipal, estadual e federal, a gente está com as secretarias de saúde mental muito bem estruturadas, com suas campanhas organizadas, né? A gente tem investimentos nessa área, né? Investimentos federais que vão vindo, né? E estão sendo bem aplicados. A nível aqui de Mossoró, a gente vê essa aplicação muito bem distribuída, né? Porque a gente sabe que tem todas aquelas burocracias para dizer, né, quanto que vai para cada pedaço, mas a rede ela é muito organizada. O que eu sinto falta mais é de uma maior divulgação, né? E aí a gente vê que existe também muita divulgação em rede social, só que a maior parte da população que precisa da rede pública é uma população que não tem tanto acesso à rede social, né? Pode até ter o smartphone, mas não tem internet todo dia. E aí como é que eles vão saber onde procurar, quem procurar? Tem gente que mora próximo de um postinho de saúde e não sabe que o médico de postinho pode fazer um atendimento de saúde mental, né? Acompanhar um caso de depressão, um caso de ansiedade, por exemplo, né? Que o médico do postinho pode acompanhar um parente seu que saiu de uma internação psiquiátrica, né? As pessoas não sabem disso, né? Então a gente precisa melhorar um pouco essa divulgação. Pronto, a minha próxima pergunta é nesse sentido. Quais são os órgãos de apoio, as unidades de apoio que Mossoró dispõe hoje para quem sofre com transtornos mentais? Isso, né? Aqui em Mossoró a gente tem uma rede muito completinha, né? Como é um município grande, a gente tem acesso a diversos dispositivos. A porta de entrada é sempre a unidade básica de saúde, né? Todo bairro tem uma UBS. Lá os médicos vão fazer a triagem e, percebendo uma necessidade de um tratamento mais especializado, as pessoas são direcionadas para os CAPSs, né? Quando a pessoa já tem um diagnóstico, né, já fez algum tipo de tratamento, já sabe que é uma questão de transtorno mental, ela já pode ir direto no CAPS, que CAPS também é considerado porta de entrada do SUS, né? E aí, em casos de crises também, né, a pessoa teve um surto, né, ou então teve uma crise de ansiedade muito grande e está passando mal, acha que vai morrer, chama o SAMU, certo? Não vai levar para postinho, não vai levar para CAPS. Entrou em crise, situação de emergência, é o SAMU, né, que aí o SAMU vai levar para a UPA de referência daqui de Mossoró, para a saúde mental, que é a UPA de Santo Antônio. Se você morar perto lá da UPA, né, quiser ir direto, já pode ir. Pronto, muito bem, muito importante essas informações. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco estaremos de volta, não sai daí. O Sobre Humanas é um programa quinzenal que conta com a presença dos professores Guilherme Paiva, Carla Cristine e Ailton Siqueira, além de ex-alunos dos cursos de Humanas da UERN. A cada edição é discutido um assunto relevante para a sociedade e que foi tema de mestrado. Programa Sobre Humanas, terça-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e no YouTube da UERN TV. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com o compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, aqui pela UERN TV, hoje falando sobre saúde mental e emocional. E nós vamos então agora saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta.
Eu vou fazer aqui algumas afirmações e a nossa convidada, a psicóloga Amanda Claudino, vai dizer para a gente se isso é um mito ou se é uma verdade. E a primeira afirmação, Amanda, é a seguinte: mulheres são mais propensas à depressão. Isso é um mito ou uma verdade? Verdade, infelizmente. Infelizmente é uma verdade, viu, mulherada? É uma Explica verdade, aí. por questões de funcionamento fisiológico mesmo, né? O estrógeno, ele é um hormônio que tem, né, maior quantidade nas mulheres, ele deixa a gente mais predisposta, né, a situações depressivas, mas também pela questão cultural, né, de que a gente é criada para se preocupar com todo mundo, né? Então a gente se preocupa com muito mais coisas do que os homens, a gente cuida de muito mais coisas do que os homens, a gente olha muito mais ao redor e não tem como manter tudo bem o tempo todo, É uma né? sobrecarga muito grande, na verdade, né, em cima das mulheres. Isso. E aí, desde a infância, né, a gente já é criada para pensar desse jeito. Então, esse tipo, né, de funcionamento deixa a gente muito mais predisposta, sim, né, a casos de depressão. Então, verdade. Vamos aqui a mais uma afirmação. Algumas bebidas podem intensificar os sintomas da ansiedade. Opa, plaquinha errada. Verdade, verdadeiríssima, né? Os estimulantes, né? Bebidas que têm algum tipo de estimulante, como café, né? Que é o queridinho dos brasileiros. A gente toma muito café, muito, né? Quem tem problemas com ansiedade, né? Tem que diminuir aí essa tomada de café. Alguns refrigerantes também têm cafeína, chá verde, chá branco, chá preto, né? Tem algumas pessoas que gostam de tomar energético, também tem que tomar muito cuidado, né? Porque essas bebidas, elas acabam, né, fazendo com que a gente tenha um pouco mais de sintomas. Né, isso. Né? Muito bem. Temos aqui outra afirmação. A depressão causa sintomas físicos também. Sim, verdade, muitíssimas verdades, né? A gente sabe que o corpo, né, e a mente anda tudo em conjunto, né? Então, tem um ditado que diz, né, mens sana, corpore sana, e é assim mesmo que funciona, né? Quando a gente não está bem mentalmente, né, o corpo também vai acompanhando. Então, a gente começa a ter alguns sintomas, inclusive a ansiedade também, né? Mas alguns sintomas como dores no corpo, dor no estômago, né? Algumas pessoas sentem até queimação na pele, dores de cabeça, né? Um cansaço, né? O principal sintoma, inclusive, da depressão é o cansaço. A pessoa sente uma fadiga muito grande e não sabe do que é, né? Então, sim, né? Infelizmente. Mais uma verdade. Será que só teremos verdades hoje aqui? Vamos aqui a mais uma afirmação. Animais de estimação podem ajudar pessoas com ansiedade. Outra verdade. Verdadeira também. Muitas verdades hoje tem muitas verdades, né? Animais, eles fazem com que a gente tenha mais um vínculo, né, para socializar, e aí também ele direciona a gente para algo que é externo aos nossos problemas, né? Então, quando a gente está cuidando do outro, né, a gente está fazendo algo que é útil, a gente se sente bem, né? Eles causam essa sensação de bem-estar, né? E são uma ótima companhia. Com então, certeza, sim. eu assino embaixo. E para encerrar o quadro Mito ou Verdade de hoje, depressão não atinge crianças. Um mito. Mito dos piores, né? Atinge sim, né? Muita gente acha que criança não tem ansiedade, não tem depressão, né? Que é tudo frescura. Tem gente até que acha que criança não sente dor, né? Então, assim, criança sente tudo isso, sente... e é muito relacionado a questões ambientais, questões de convívio, né? Principalmente da estrutura familiar, geralmente uma estrutura familiar que está bem desorganizada, e aí é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado com esse diagnóstico, né? Tem que levar, né, para o pediatra, tem que levar para um psiquiatra infantil, porque o diagnóstico de depressão em crianças e em adolescentes, ele é muito difícil de ser realizado, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque coisas que podem ser caracterizadas como um sintoma pode ser só uma desorganização temporária, né, por conta da rotina, por conta de coisas do convívio. Mas sim, criança pode ter depressão sim, né, e é muito delicado isso. Muito bem, respondido. Esse foi o nosso quadro Mito ou Verdade de hoje e chegou a hora então de sabermos quais são as dúvidas do nosso público sobre o tema da saúde mental. É o quadro Quero Saber. A primeira perguntinha que nós temos aqui é da Meire Mendes. A Meire quer saber se é possível uma pessoa que tem ansiedade não precisar de medicação.
Sim, é possível sim, dependendo do nível, né, dos sintomas que a pessoa tem, ela pode conseguir se controlar sozinha depois de um pouco de treinamento, né? Mas óbvio que isso sempre com acompanhamento profissional, né? São os profissionais de saúde que vão dizer se você está numa situação que consegue manejar sozinha, né? Ou se necessita Ou da se necessita, porque quando a pessoa está tendo muitos sintomas, não consegue controla uma vez, não controla outra, e isso vai desorganizar a sua vida, né? Então é melhor, né, iniciar a medicação, começa os treinamentos e vai tirando aos pouquinhos, mas é possível sim. Muito bem, temos também a pergunta do Marcelo Augusto. O Marcelo quer saber quais sinais podem indicar que alguém está sofrendo com problemas de saúde mental. Isso, né? Como eu falei lá no comecinho, a gente começa a desconfiar quando a pessoa tem alguma mudança na rotina, né? Geralmente as pessoas começam a ter dificuldades de dar conta da própria rotina, coisas que já faziam antes e aí elas começam a se desorganizar e não conseguem mais. Então é um indicativo para a gente prestar atenção e verificar como é que está o restante da vida da pessoa, né? Amanda, normalmente a própria pessoa consegue ter consciência disso ou muitas vezes é alguém ao redor, algum familiar ou algum amigo que percebe, olha, você não está bem. Quem é que consegue perceber primeiro? A própria pessoa ou normalmente é alguém de fora que percebe essa mudança? Em geral é alguém de fora que vai dizer, ei, tem alguma coisa errada, né? As pessoas às vezes até brigam, né? Pronto, é um motivo pelo qual as pessoas procuram tratamento, né? E esquecem aí esses mitos de que é frescura, né, de que eu dou conta sozinho, quando começa a receber reclamações externas, né? Então, se você perceber em alguém, né, é importante indicar com delicadeza, né, com cuidado, sem brigas. Né? Muito bem. Temos aqui a pergunta do Vitor Henrique. Ele pergunta como enfrentar a ansiedade em situações específicas, como apresentação em público ou entrevistas. Bom, essa ansiedade que você está falando aí é uma ansiedade normal, não né? Não é o transtorno, Isso, não né? é o transtorno de ansiedade. A ansiedade é um sentimento, né? Uma emoção que a gente tem, né? Inclusive vai até sair o bonequinho da ansiedade no filme da Disney, né? Mas é normal, todo mundo sente, né? É uma inquietação que a gente sente sempre que a gente vai enfrentar situações novas, né? Então, ela indica que algo pode dar errado. E aí, quando algo pode dar errado, o que é que a gente faz? A gente se prepara, né? Então, é só você se preparar, né? Tenha em mente que se você errar, você vai ter a possibilidade de corrigir, né? Errar é humano, todo mundo erra, né? E confiar, né? Se prepare e confie, vai dar certo. A Amanda acabou de dar dicas de como lidar com a ansiedade. E a próxima pergunta da Clara Medeiros, ela pede exemplos ou dicas para lidar com o estresse do dia a dia. Isso, né? O estresse, ele se caracteriza por alguma coisa, alguma mudança, né? Algo na sua rotina que você não está dando conta, né? Então, quando a gente não dá conta de alguma coisa, a gente pode sentar e pesquisar, né, sobre como resolver essa situação. A gente pode pedir ajuda, né, a especialistas ou pedir ajuda a amigos, colegas, né? Procure pessoas que passaram pelas mesmas situações, né, que possam te orientar. Mesmo que você não siga exatamente o que a pessoa fez, mas você vai ter uma noção de como resolver o problema. Muita gente querendo muitas dicas, viu? A Regilene Silva pergunta o que fazer para evitar que cobranças excessivas do trabalho prejudiquem minha saúde física e mental. Isso, né? Assim, questões trabalhistas, né, são uma área muito delicada. Por quê? Né? A gente sabe que todo trabalho tem suas atribuições pré-definidas, né? Às vezes, né, a gente tem as sobrecargas, né, que são sobreposições. Neste caso, é importante que você consiga negociar com seu supervisor, chefe, gerente, pessoa acima, indicar quais são as atribuições que você está dando conta, que não está dando conta, ver se algum colega pode pegar alguma atribuição que você não está dando conta. A ideia é sempre negociar, né? Não tenha medo de negociar, porque vai ser muito pior se você tentar resolver, não conseguir, seu chefe ficar, né, chateado e lhe botar para fora, né? Uma boa conversa, né? Seria a saída. Conversar é o caminho. Muito bem. Temos aqui também a participação do Felipe Soares. Ele pergunta como a terapia pode ajudar no tratamento de ansiedade e depressão. Isso, né? Como eu tinha falado, geralmente os casos de ansiedade e de depressão, né, estão relacionados com questões do contexto de vida, às vezes coisas do passado, né, que a gente sofreu traumas lá para trás e isso incomoda até hoje.
A ansiedade é muito relacionada também com a gente não estar dando conta das questões de hoje, seja por perspectivas do futuro, seja por traumas do passado, mas enfim, né? A terapia vai ajudar você a entender esse seu contexto de vida, né? A ressignificar esses traumas do passado, a traçar metas para o seu futuro, que vão te ajudar, né? A ter uma orientação de para onde tu vai. E aí, todo esse passo a passo vai ajudar você, né, nessa questão do transtorno de ansiedade e da depressão também, né? Porque, inclusive, tem gente que entra em crises depressivas justamente por não ter uma perspectiva de futuro, né? E aí, todo esse processo da psicoterapia vai ajudar exatamente nesse sentido. A próxima pergunta que a gente tem aqui é da Raquel Farias. A Raquel pergunta quais dicas você daria para uma pessoa que tem baixa autoestima e insegurança com o próprio corpo, que isso também mexe muito, né, com o emocional da pessoa. Isso. E aí? Primeira coisa, né? A gente vê muito se falar em redes sociais, né? Então, tomar cuidado para não estar se comparando, né? Porque rede social, a gente passa muito tempo ali, a gente passa muito tempo olhando o outro, né? E a gente tem que ter uma noção de que imagens, né? Vídeos, fotos, né? Eles não representam a realidade, né? É só um pedacinho daquilo que a pessoa quer mostrar e é editado, viu? Uhum. Então, tenham cuidado com essas comparações, principalmente em redes sociais, né? A gente trabalha muito a autoestima focando naquilo que a pessoa sabe fazer, nas potencialidades, né? A autoestima não é só você se olhar no espelho e se gostar, mas você também ter noção de que você é algo além daquilo. Então, foque naquilo que você é boa, né? Intensifique aquilo que você faz de melhor. Tenha hobbies também, né? Hobbies que lhe ajudem a se distrair, a não passar tanto tempo em rede social, né? Vá se aprimorando enquanto pessoa. Isso ajuda muito na autoestima. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Gostaria de agradecer a Amanda pela participação, pela presença aqui mais uma vez e fica à vontade para as suas despedidas. Tá. Queria só agradecer pelo convite, né? E dizer que sempre que vocês, né, perceberem que tem algo errado, né, tá sentindo algum sintoma, né, tem alguma dificuldade, procurem profissionais especializados, certo? Não façam autodiagnóstico em rede social. Muito bem. Recado dado, minha gente. Obrigada a você que nos acompanhou de casa. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Um abraço e até lá.